O mar nunca foi um lugar seguro. Ele engole navios, separa famílias, enterra segredos no fundo onde nenhuma luz chega. Mas é exatamente nesse mar imprevisível, brutal e infinito que os maiores sonhos do mundo foram colocados à prova. Em um lugar além do horizonte, numa ilha que nenhum mapa registra, existe algo que move tudo. Um tesouro que não é só riqueza, uma verdade que o próprio governo mundial passou 800 anos tentando apagar. Um segredo tão grande que aqueles que chegam perto desaparecem. One Piece é real. Mas o que é ele? Por que um rei poderoso como Gold Roger sorriu na hora da sua execução? O que aconteceu no século perdido, que foi deliberadamente arrancado da história? Quem é Imu-sama? O ser que governa o mundo das sombras e que possui poder para apagar ilhas inteiras do mapa. Porque uma fruta passou 800 anos fugindo do governo mundial como se tivesse vontade própria e foi parar nas mãos de um garoto do chapéu de palha numa vila esquecida. As respostas estão no fundo desse mar, escondidas em pedras milenares, em batalhas impossíveis, em mortes que partem o coração e em revelações que mudam tudo o que você pensava saber. E no centro de tudo isso, rindo, esticando os braços sem medo de absolutamente nada, está Monkey D. Luffy, o homem que não devia ter chegado tão longe, o homem que o mundo tentou parar dezenas de vezes, o homem que uma fruta escondida há 800 anos o escolheu porque ele era o único digno de carregar seu poder. Eu mergulhei fundo nesse universo, cada arco, cada mistério, cada poder, cada batalha que estremece o chão e montei um resumo completo sobre One Piece, do East Blue até Elbaf, com tudo que importa e nada que você pode perder até os momentos atuais do mangá. E esse vídeo deu muito trabalho, então se você já sabe que vai ficar até o fim, deixa like no vídeo agora, porque a partir daqui a aventura no imenso mar começa. Vamos zarpar? Tudo começa com um menino simples, de cabelo preto e sorriso eterno chamado Monkey D. Luffy, criado na Vila Fuchsia. Luffy cresceu ao lado de piratas, especialmente sob a influência do carismático e misterioso Shanks, o Ruivo, um dos homens mais poderosos dos mares. Foi Shanks que presenteou Luffy com seu bem mais precioso, o Chapéu de Palha, e foi por causa de Shanks que Luffy conheceu o poder de uma Akuma no Mi, a Gomu Gomu no Mi, que transformou seu corpo inteiro em borracha. O custo dessa transformação foi alto. Quem come uma Akuma no Mi jamais pode nadar novamente. No mundo de One Piece, isso é uma sentença de morte para qualquer pirata descuidado. Com seus poderes amadurecidos e a determinação inabalável de se tornar o rei dos piratas, Luffy parte para o mar com um barquinho e um barril de comida. Logo de cara, ele derrota com apenas um único soco o monstro marinho que anos antes arrancou o braço do próprio Shanks. Uma demonstração precoce de que aquele garoto não era comum. Uma tempestade destrói seu barco e Luffy sobrevive dentro do barril, sendo resgatado por piratas da tripulação de Álvida, uma capitã brutal que carregava uma enorme clava. Dentro do navio, Luffy conhece Kobe, um garoto tímido do cabelo rosa que sonhava em se tornar marinheiro, mas vivia como servo por medo de Álvida. A amizade entre os dois é imediata e genuína. Quando Álvida aparece, Luffy enfrenta toda a tripulação sozinho, brincando com cada um como se fosse fantoches. Álvida desfere um golpe direto com sua clava na cabeça de Luffy e a arma ricocheteou. O corpo de borracha não machuca com impacto físico. Um soco e Álvida voa pelos ares. A marinha ataca o navio e durante a fuga, Luffy e Kobe cruzam brevemente com Nami, uma navegadora do cabelo laranja que odiava piratas e que seria futuramente parte essencial da tripulação de Luffy. Ouvindo Kobe falar sobre um lendário caçador de piratas preso em Shellstal, Luffy decide de imediato que quer recrutar esse homem. O homem era Roronoa Zoro, usuário da técnica Santório, 3 espadas, 2 nas mãos e uma na boca, e candidato a se tornar o melhor espadachim do mundo.
Zoro estava preso por um motivo nobre: protegeu uma garotinha do arrogante Helmeppo, filho do capitão da marinha local, Morgan Mão de Machado. O acordo era simples: Zoro ficaria preso temporariamente sem criar problemas, mas Helmeppo planejava quebrá-lo e executar Zoro mesmo assim. Luffy pula o muro, conversa com Zoro e propõe libertá-lo em troca de uma vaga na tripulação. Zoro recusa, mas quando Luffy descobre a traição de Helmeppo e conta tudo, Zoro propõe seu próprio trato. Se Luffy recuperar suas 3 espadas, ele entra para o bando. O que se segue é uma infiltração caótica e barulhenta na base da marinha. Luffy derruba estátuas, faz gritaria, nocauteia guardas e encontra as espadas no quarto de Helmeppo. Do lado de fora, Zoro está prestes a ser fuzilado. Luffy salta pela janela e coloca o próprio corpo na frente dos disparos. As balas se achatam contra sua pele de borracha e voltam contra os atiradores. Zoro recebe as espadas e se liberta das cordas. A batalha que se segue é um verdadeiro caos épico. Morgan, com sua mandíbula de aço e mão em formato de machado, aparece como uma ameaça final e é derrubado por Luffy e Zoro juntos. O mais interessante, os próprios marinheiros comemoram a derrota do Capitão Cruel, e Kobe é recrutado como aprendiz da marinha e Luffy encena uma briga com ele para que ninguém suspeite da sua lealdade. O Chapéu de Palha e o espadachim partem juntos. Dias após a partida, Luffy e Zoro ficam sem comida. Luffy tenta capturar um pássaro e é capturado pelo próprio pássaro, sendo carregado pelos ares, enquanto Zoro rema furioso tentando alcançar o capitão. Luffy cai na ilha Orange, onde reencontra Nami, e ela odeia piratas, mas o pragmatismo fala mais alto. Coopera com Luffy para escapar da ilha. Porém, Nami é traiçoeira. Ela entrega Luffy ao temível Bug, o palhaço, um capitão pirata que comeu a Bara Bara no Mi. E essa fruta permite o seu corpo se separar em partes e flutuar, o tornando aparentemente imortal contra ataques físicos comuns. Bug manda Nami atirar o canhão diretamente da jaula onde Luffy está preso, mas Nami não consegue. Algo dentro dela se recusa e Luffy escapa e o confronto começa. A luta contra Bug revela a primeira grande criatividade tática de Luffy. Ele entende que precisa separar as partes do corpo de Bug para neutralizá-lo. E após uma série de trocas de golpes e provocações, inclusive Bug rasgando o chapéu de palha de Luffy com suas facas, o que gera uma fúria genuína, Luffy separa Bug em pedaços e o lança pelos ares com um poderoso Gomu Gomu no Bazooka, o mandando para longe, e o palhaço some no horizonte. O trio Luffy, Zoro e Nami parte, e a navegadora habilidosa resolve o problema que os dois homens tinham com navios e com direções. Na Vila Syrup, o grupo encontra Usopp, um jovem mentiroso compulsivo que corria pela vila gritando que piratas haviam chegado, sempre mentindo, uma clara alusão ao pastorzinho mentiroso, e com um fundo trágico, seu pai, um pirata famoso, os abandonou e sua mãe adoeceu e morreu. As mentiras eram sua forma de trazer alegria em um mundo que o havia decepcionado. A grande mansão da ilha escondia um segredo sombrio. O mordomo Kuro, aparentemente prestativo, era na verdade um pirata perigoso que estava envenenando lentamente a jovem e doente Kaia com remédios falsos, planejando herdar sua fortuna. Quando a verdade vem à tona, Luffy decide que vai ajudar Usopp a proteger Kaia. A luta contra o Capitão Kuro, Mãos de Tesoura, é intensa. Kuro possui lâminas nos dedos e uma velocidade surreal que faz até sua própria tripulação se tornar alvo. É um vilão frio, calculista, que planejou tudo por anos, mas Luffy é mais imprevisível do que qualquer plano. Derrota Kuro com seus punhos de borracha, encerrando a ameaça. Como agradecimento, Kaia presenteia a tripulação com um navio, o Going Merry, com sua bela proa em formato de ovelha. Usopp aceita o convite de Luffy e entra para o bando como atirador. A tripulação cresce, capitão, espadachim, navegadora e agora atirador. Antes de partir para a perigosa Grand Line, a tripulação para no Baratie, um restaurante flutuante no meio do mar. Lá conhecem Sanji, um cozinheiro do cabelo loiro que usa apenas os pés para lutar.
por não sujar as mãos essenciais para cozinhar. Sanji foi salvo ainda criança pelo pirata Zeff, o Perna Vermelha, que sobreviveu a um naufrágio junto com ele numa ilha deserta. O momento mais tocante e devastador do arco, Sanji descobre que Zeff ficou com um saco menor no naufrágio, e ao atacar o homem para roubar sua comida após semanas de fome, Sanji percebe que o saco do Zeff não tinha comida, só tesouros. Zeff havia ficado sem comer por mais de um mês inteiro para salvar o garoto, sacrificando até mesmo sua própria perna para sobreviver e mantê-lo vivo. E essa experiência moldou a filosofia de vida do Sanji. Ninguém deveria passar fome, nem mesmo um inimigo. O vilão do arco é Don Krieg, o pirata com a maior frota do East Blue, coberto de uma armadura dourada repleta de armas e espinhos. Ele aparece destruído após uma semana na Grand Line. Sua frota inteira dizimada por um único homem, e esse homem é Drácula Mihawk, os Olhos de Falcão, o maior espadachim do mundo. Zoro vê Mihawk e sabe que é o momento que sempre esperou. Com 3 espadas empunhadas, ele desafia o lendário espadachim para um duelo. A batalha é um massacre elegante. Mihawk usa apenas uma faquinha pequena que carrega em um colar e desarma Zoro com facilidade. Vendo que o homem era digno, Mihawk saca sua espada colossal, Yoro, uma das maiores lâminas do mundo, e desfere o golpe final. Zoro é derrubado, caído com o corpo rasgado, e levanta a espada para o alto, chora e faz um juramento que ecoará por toda a obra. Juro que jamais serei derrotado novamente até me tornar o maior espadachim do mundo. Uma das cenas mais marcantes de todo o anime. Luffy em seguida enfrenta Don Krieg, por mais que Krieg atire venenos, granadas e use toda sua blindagem, nada supera o punho elástico de Luffy. A armadura racha, Krieg cai e Sanji se despede de Zeff com lágrimas e ajoelhado, chorando diante do homem que foi o pai que nunca teve, e parte com a tripulação. Nami neste momento rouba o Going Merry e desaparece. Nami não era uma traidora por natureza, ela era uma prisioneira. Sua ilha natal era dominada pelo tritão tirano Arlong, que cobrava tributos absurdos e matou Bell Mary, a mulher que havia encontrado e criado Nami e Nojiko quando eram bebês. Bell Mary não tinha dinheiro para pagar todos os tributos e pagou com a vida. Nami passou anos trabalhando para Arlong, juntando dinheiro com um acordo de que, ao reunir uma quantia suficiente, ele libertaria sua vila. Mas quando ela finalmente tinha tudo, marinheiros corruptos aliados a Arlong roubaram todo o seu dinheiro, e ela perdeu anos de trabalho em segundos. Em desespero total, Nami pega uma faca e começa a cortar a tatuagem da tripulação de Arlong do próprio braço, uma das cenas mais pesadas da obra. E é nesse momento que Luffy aparece. Ele tira o chapéu de palha, seu maior tesouro, o símbolo da sua promessa a Shanks, e coloca na cabeça de Nami. Sem palavras elaboradas, apenas um gesto. E quando Nami, em lágrimas, pede sua ajuda, Luffy grita, afirmando que irá ajudá-la, e reúne Zoro, Sanji e Usopp para invadirem Arlong Park. A batalha contra Arlong é brutal, o tritão é fisicamente superior a Luffy em seu próprio elemento, a água. E em determinado momento, Luffy é preso com cimento nos pés e jogado no fundo do mar. Ele quase morre afogado, mas retorna. No topo de Arlong Park, Luffy olha para a sala onde Nami era forçada a desenhar mapas incessantemente e presa a uma vida que nunca escolheu. Então ele faz o gesto mais simbólico da saga do East Blue, levanta o pé e abate o teto inteiro de Arlong Park, derrubando o símbolo da prisão de Nami sobre o próprio Arlong. A luta culmina com Luffy destruindo o chão e as estruturas do parque, enquanto bate em Arlong repetidamente, até o tritão não poder mais se levantar. Nami é livre, a vila é livre e ela oficialmente se torna a navegadora do bando do Chapéu de Palha. Em Loguetown, a cidade onde Gold Roger, o rei dos piratas, foi executado, Luffy é capturado por Bug, que reaparece para vingança, e preso na mesma plataforma de execução onde Roger morreu. Prestes a ser decapitado, Luffy sorri,
assim como Roger sorriu. Então o céu muda, nuvens se formam, um raio cai e destroça a plataforma. Luffy escapa. O misterioso Monkey D. Dragon, pai de Luffy, revelado apenas mais tarde, estava na ilha e interfere para impedir que os almirantes Smoker capturem o filho. O bando escapa. E os Chapéus de Palha fazem seu juramento épico antes de entrar na Grand Line. Cada um declara seu maior sonho diante de um barril. Luffy quer ser o rei dos piratas, Zoro quer ser o maior espadachim do mundo, Sanji quer encontrar o lendário All Blue, e o Sop quer ser um bravo guerreiro do mar. Nami quer mapear o mundo inteiro. Ao entrar pela montanha reversa, uma cachoeira invertida que funciona como portal para a Grand Line, o Going Merry é engolido por Laboon, uma baleia gigantesca que há mais de 50 anos bate a cabeça nas rochas da Red Line, esperando por uma tripulação que prometeu voltar e nunca retornou. Crocus, o médico que vive dentro da baleia, revela os segredos da Grand Line. Para navegar nesse mar caótico, onde as condições climáticas mudam a cada instante e as bússolas comuns enlouquecem, é necessário o Log Pulse, um instrumento que absorve os campos magnéticos de cada ilha e aponta o caminho para a próxima ilha. Luffy desenha sua bandeira na barriga de Laboon, tornando-a simbolicamente uma aliada. E é revelado que a tripulação que prometeu voltar eram os piratas Rumbar, e um dos seus membros ainda está vivo em algum lugar do mundo. Em Whiskey Peak, o grupo descobre que a ilha é a base da Baroque Works, uma organização secreta de mercenários e piratas liderada pelo misterioso Mr. Zero. Conhecem Vivi, a princesa disfarçada do reino de Alabasta, infiltrada na organização para descobrir quem estava destruindo seu país. O vilão é Crocodile, um dos Chichibukai, os 7 grandes piratas aliados ao governo mundial que estava manipulando uma guerra civil em Alabasta para obter uma arma ancestral enterrada no país. A jornada até Alabasta inclui paradas em Little Garden, onde 2 gigantes, Dory e Brog, lutam há mais de 100 anos sem lembrar o motivo, e na nevada ilha de Drum, Chopper é recrutado. Tony Chopper é uma rena de nariz azul que comeu a Hito Hito no Mi, a fruta do ser humano, ganhando inteligência, fala e múltiplas transformações. Discriminado a vida toda por ser diferente, foi salvo pelo excêntrico Dr. Hiluluki, que lhe ensinou que as pessoas só morrem quando são esquecidas. O fim de Hiluluki é devastador. Chopper inadvertidamente lhe preparou um remédio que o matou sem saber, e Hiluluki aceitou de bom grado, sabendo que o Chopper agiu com amor. Kuriha, a doutora que cria Chopper depois, faz uma despedida linda ao vê-lo partir com o chapéu de palha, solta no céu uma substância que imita flores de cerejeira em homenagem ao sonho de Hiluluki. Em Alabasta, o confronto com o Crocodile é duplo. Luffy o enfrenta pela primeira vez e é derrotado, perfurado pelo gancho de ferro do Chichibukai e deixado para morrer no deserto. Crocodile possui a Suna Suna no Mi, a fruta da areia, uma logia que o torna intangível e capaz de absorver a água de qualquer coisa ou pessoa com o toque. Mas Luffy tem uma solução genial: sangue e água molhada. Ao cobrir as mãos com sangue ou água, ele consegue tocar Crocodile porque líquido neutraliza o poder da areia. No segundo confronto, Luffy usa um barril d'água, alternando entre água e sangue para golpear o Chichibukai repetidamente. Crocodile absorve a água do corpo de Luffy novamente, o derrubando, mas Luffy sobrevive, levanta pela terceira vez e com as mãos ensanguentadas, desfere uma série de golpes devastadores que finalmente deixam Crocodile imóvel. Robin, que havia trabalhado para Crocodile como Miss All Sunday, aparece para salvar Luffy no deserto, e após a derrota de Crocodile, ela pede para entrar no bando e Luffy aceita sem hesitar. Nico Robin, a única sobrevivente de Ohara, a Ilha do Conhecimento, destruída pelo governo mundial, é a única pessoa viva capaz de ler os poneglyphs, pedras milenares que contêm a história do século perdido, um período apagado da memória do mundo, que contém segredos importantes até para os dias de hoje. A bordo do Going Merry, usando uma corrente oceânica que dispara navios para as nuvens, os Chapéus de Palha chegam a Skypiea, uma ilha flutuante habitada por seres com asas chamados Birkans, e subjugada pelo tirano Enel, um homem que se autoproclama Deus e possui a Goro Goro no Mi,
a Fruta do Trovão, uma logia que o torna um ser de eletricidade pura, praticamente onipotente. Quando Enel finalmente enfrenta Luffy, sua expressão de choque é icônica. Borracha não conduz eletricidade. Luffy é o contranatural perfeito de Enel. Mesmo assim, a batalha é difícil. Enel usa ouro fundido para prender os braços de Luffy numa bola colossal de metal. Luffy luta contra ela presa. No clímax, Luffy dispara seu punho com toda a força acumulada e acerta Enel com um golpe tão devastador que o faz voar e colidir com o enorme sino de ouro da ilha, um impacto que ecoa por todo o céu. Robin lê o poneglyph de Skypiea e descobre a localização de uma das armas ancestrais, Poseidon. Há também uma mensagem assinada pelo próprio Gold Roger indicando que o Rei dos Piratas passou por Skypiea séculos depois dos antigos escritos e conseguiu ler o que estava escrito. Em Water 7, cidade aquática de carpinteiros navais, o Going Merry é avaliado e condenado. O navio não pode mais ser reparado. O Sop, incapaz de aceitar a perda do barco que sua amada amiga Kaia deu a eles, recusa a decisão. Isso leva a uma das cenas mais tensas e emotivas do anime. Luffy versus Usopp, uma briga entre amigos, onde Luffy não pode ceder porque sua missão como capitão é maior que o apego sentimental. Usopp luta com tudo, porém perde. Robin é capturada pela CP9, uma organização secreta de espiões do governo mundial, e levada para Enies Lobby para ser executada. Os Chapéus de Palha invadem a ilha do governo com tudo que tem. No topo da ponte, Luffy grita para Robin que havia se rendido para proteger seus amigos, perguntando se ela quer viver. Robin hesita, porque acredita que ninguém a queria, e então, tomada pela emoção que tenta conter por décadas, ela grita: "Eu quero viver, me levem de volta para o mar com vocês." Luffy manda Sogeking, o Sop disfarçado, atirar na bandeira do governo mundial, que é uma declaração de guerra. O que se segue é uma batalha épica em múltiplas frentes. Zoro enfrenta Kako, que tem a fruta da girafa. Sanji combate Jabra. E Luffy, em a luta mais intensa até aquele momento, enfrenta Rob Lute, o agente mais perigoso da CP9, usuário da Neko Neko no Mi modelo Leopardo. A luta Luffy vs Lute é uma batalha de resistência. Luffy apresenta o Gear Second, bombeando sangue mais rápido com as pernas para aumentar drasticamente sua velocidade, ficando vermelho e emanando vapor. E depois o Gear Third, inflando os ossos para criar um punho gigantesco que destrói qualquer defesa. Mas Lute é monstruoso, quase derrubando Luffy completamente. No limite da consciência, Luffy se ergue e desfere uma série final de golpes que manda Rob Lute ao chão inconsciente. Com Buster Call acionado e navios da marinha destruindo tudo, os Chapéus de Palha precisam de uma saída. O Going Merry aparece sem ninguém ao leme, movido por algo que só pode ser chamado de vontade própria. É a última viagem do navio amigo, e ao chegar em segurança, o Merry se parte ao meio. Um funeral é realizado e a alma do navio se despede, e diz que foi tão bom navegar com vocês. Uma das mortes mais marcantes de toda a obra. Frank, o ciborgue carpinteiro que descobriu sua missão, se junta ao bando e constrói um novo navio, Toussaint Sunny, com a madeira mais resistente do mundo, a mesma do Ouro Jackson, o navio do Rei dos Piratas. No tenebroso Triângulo Florian, os Chapéus de Palha encontram Brook, um esqueleto que fala, ri, toca violino e pede para ver as calcinhas da Nami. Brook comeu a Yomi Yomi no Mi, a fruta da ressurreição, que lhe concedeu uma segunda vida após a morte, mas demorou tanto para sua alma encontrar o corpo que a carne já havia apodrecido. O vilão é Gecko Moria, um Shichibukai que rouba as sombras das pessoas para animá-las em zumbis e colocá-las em corpos gigantes. Ele coloca a sombra de Luffy dentro do Colossal Wars, criando o monstro com os poderes de borracha. O Chapéu de Palha resolve isso de forma épica, absorve 100 sombras de uma vez, tornando-se Luffy Nightmare, uma forma azulada e grotescamente poderosa que arremessa Wars pelo ar como um boneco.
Depois que Moria absorve todas as sombras restantes e se transforma em algo monstruoso, Luffy o derrota com um golpe que usa a luz do sol para dissipar as sombras. A cena mais marcante do arco, o Shichibukai Bartolomeu Kuma aparece e extrai toda a dor acumulada por Luffy e faz Zoro absorver toda essa dor. Sanji acorda e pergunta o que aconteceu. Zoro responde coberto de sangue: não aconteceu nada. E Brook entra para a tripulação após esse arco. No arquipélago de Sabaody, os Chapéus de Palha encontram Silvers Rayleigh, o lendário imediato dos piratas de Roger, um homem que sabe onde fica a última ilha. A chegada do almirante Kizaru e dos pacifistas, robôs com poderes lasers, coloca tudo em colapso. Bartolomeu Kuma, agora completamente robotizado, dispersa cada chapéu de palha para uma ilha diferente com suas patas repulsoras. Luffy assiste, impotente, enquanto seus companheiros desaparecem, um a um, e é o pior momento de Luffy até então. Ace, irmão adotivo de Luffy e filho secreto de Gold Roger, é capturado por Barba Negra e entregue ao governo mundial em troca do título de Shichibukai. Sua execução pública em Marineford é uma armadilha para atrair Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Luffy invade sozinho a prisão Impel Down, a mais segura de todo o mundo, com a ajuda de Boa Hancock e sua posição de Shichibukai. Lá dentro, enfrenta Magellan, usuário da Doku Doku no Mi, a fruta do veneno, e é quase morto. Salvo por Ivankov, aliado do seu pai, Dragon, Luffy se recupera e forma a aliança mais improvável: Jinbe, Crocodile e Bug, tudo para chegar a Marineford e salvar Ace. A Guerra de Marineford é o maior conflito da obra até aquele ponto. De um lado, 100.000 marinheiros, 3 almirantes, os Chichibukais, o comandante de frota Sengoku. Do outro lado, Barba Branca e seus comandantes, os mais poderosos piratas do mundo. O oceano é congelado por Aokiji. Barba Branca estilhaça o ar com a sua Gura Gura no Mi, criando tsunamis. A batalha devasta Marineford. Luffy chega com um navio de guerra, ativa o Haki do Rei para derrubar centenas de soldados de uma vez com um grito e sobe a plataforma de execução. Consegue libertar Ace. O abraço dos irmãos parece um fim feliz, porém não é. Ace, incapaz de ignorar as provocações do almirante Akainu sobre Barba Branca, retorna ao campo de batalha debilitado. Akainu vai direto a Luffy e Ace se joga na frente. O punho de magma atravessa o peito de Ace. Luffy olha para o irmão caído, tenta segurar, tenta chamar ajuda, mas é tarde demais. Ace morre nos braços de Luffy, agradecendo por tê-lo amado. Luffy desmorona, trava, é como se tudo dentro dele apagasse. Akainu aproveita e ataca, mas Jinbe salva Luffy com o próprio corpo. A lava atravessa Jinbe e ainda deixa uma cicatriz permanente no peito de Luffy. Trafalgar Law surge com seu submarino e resgata os dois. Barba Branca, já moribundo, devastado e traído pelos anos, usa suas últimas forças para destruir o QG da marinha com um único soco. De pé, perfurado por centenas de golpes, sem uma cicatriz nas costas, comprovando que jamais fugiu, Edward Newgate grita para o mundo: One Piece é real, e morre em pé. Shanks aparece para encerrar a guerra. Sua simples presença, irradiando o Haki do Rei, faz o próprio navio da marinha se desfazer, e a guerra para. Luffy, sobrevivendo com a ajuda de Hancock e Jinbe, é trazido de volta à razão por Jinbe. Seus companheiros ainda vivem. Rayleigh oferece treinamento. Luffy retorna a Marineford para fazer uma homenagem a Ace e deixa uma mensagem codificada em seu braço para os companheiros. 3D 2Y. Não 3 dias, mas 2 anos. Cada chapéu de palha treina em um local diferente. Luffy aprende os 3 tipos de Haki: Haki da observação, Haki do armamento e o raríssimo Haki do Rei, além de dominar a quarta marcha Bold Man, sua forma mais poderosa até então.
Chegando no Novo Mundo com seus companheiros, na Ilha dos Homens Peixes, Luffy derruba 50 mil guerreiros com um único pulso de Haki do Rei. Derrota Road Jones, que é um tritão que usava anabolizantes para aumentar sua força artificialmente. Jinbe finalmente declara que quer entrar para a tripulação, mas precisa resolver pendências primeiro. Em Punk Hazard, Luffy forma uma aliança com Trafalgar Law, cujo plano é usar o cientista Caesar Claw como peça para desestabilizar o Imperador Kaido. Law possui a Opi Opi no Mi, que cria uma esfera onde pode operar e reorganizar tudo que esteja dentro dela, incluindo cortar pessoas sem matá-las e trocar corações. Kizer, com sua Gazu Gazu no Mi, que expele gases venenosos, é derrotado pela resistência de Luffy, desenvolvida em Impel Down. Em Dressrosa, a batalha contra Don Quixote do Flamingo é um dos confrontos mais épicos da obra. Do Flamingo possui a Ito Ito no Mi, que gera fios de controle absolutamente cortantes, fios que nem mesmo Zoro e Fujitora conseguem partir. Do Flamingo ativa uma gaiola de fios que cobre toda a ilha e vai se fechando, ameaçando destruir todos. Luffy ativa a quarta marcha Bold Man, inflando seus músculos com ar, imbuindo o corpo inteiro com o Haki do armamento, tornando-se uma forma musculosa e saltitante com velocidade e força inimagináveis. Do Flamingo, mesmo com sua fruta desperta, transformando o ambiente em fios, recebe golpes certeiros. Confronto culmina em Gomu Gomu no King Kong Gun, um punho gigantesco que destrói a gaiola e manda do Flamingo ao chão. Sabo reaparece, o irmão de Luffy que todos pensavam estar morto, e come a Mera Mera no Mi de Ace e destrói o Coliseu inteiro. Em Zou, a ilha sobre um elefante gigante, a tripulação descobre que Sanji foi convocado para um casamento forçado com a filha de Big Mom. A grande revelação: Sanji é filho da família Vinsmoke, uma família de super soldados geneticamente modificados, e ele foi o único filho que não desenvolveu as modificações, sendo desprezado pelo próprio pai. Em Holy Cake Island, Luffy enfrenta Charlotte Cracker, comandante da Big Mom, que cria clones de biscoito infinitamente. A solução de Luffy é ativar a quarta marcha Tank Man e comer todos os biscoitos, tornando-se uma bola enorme que literalmente expele Cracker com a própria barriga. A batalha épica é contra Katakuri, o filho mais poderoso de Big Mom, com a Mochi Mochi no Mi, tecnicamente uma paramécia desperta, e um haki da observação tão avançado que ele vê segundos no futuro. Luffy mal consegue tocar nele, e a luta é longa, brutal e honrosa. Katakuri chega a se ferir propositalmente para equiparar as condições de batalha ao perceber que uma das suas irmãs havia interferido na luta. Luffy evolui seu haki da observação durante a própria luta, passando a ver vislumbres do futuro também. A quarta marcha Snake Man, que é uma forma mais rápida e imprevisível, com golpes que mudam de direção como cobras, é o que finalmente quebra a defesa de Katakuri. O ano é o arco mais épico até então, um país de samurais dominado por Kaido das 100 Feras, o monstro que os lendários dizem ser impossível de matar. Ele mesmo tentou de diversas formas, jogar-se de montanhas, do céu, foi capturado dezenas de vezes, nunca morreu. Sua Wu Wu no Mi, modelo Seiryu, o transforma num dragão colossal de poder devastador. Luffy o enfrenta pela primeira vez e é completamente destruído. Mesmo usando o Gear Second, Third e Fourth, Kaido bêbado era mais fraco, Kaido sóbrio era outro nível. Luffy é preso em Udon, onde treina o haki do armamento avançado, golpes que causam dano de dentro para fora, capazes de penetrar as escamas quase intransponível de Kaido. A batalha final no topo de Onigashima reúne os supernovas Luffy, Zoro, Killer, Kid e Law. Kid e Law enfrentam Big Mom usando suas frutas despertas, Law cortando e Kid esmagando numa batalha devastadora que culmina na derrota e na queda de Big Mom para as profundezas de Wano. Zoro, em sua luta contra King, o comandante lunariano, descobre que os lunarianos possuem uma chama nas costas, e quando ela apaga, eles ficam momentaneamente vulneráveis, mas incrivelmente mais rápidos. Zoro ativa o haki do rei avançado envolto em raios negros e desfere um corte definitivo que parte King em dois.
Sanji desperta seus genes Vinsmoke involuntariamente em combate com Queen, um exoesqueleto ativado pelo instinto de proteção, e suas pernas criam chamas azuis que não apagam e queimam com intensidade lendária. Queen, com toda sua biomecânica, cai. E Luffy? Bom, ele é morto, literalmente. Kaido o derrota e a morte de Luffy é anunciada. O coração de Luffy para. Então os tambores começam. Um som que vem de dentro, a fruta de Luffy, que o governo mundial sempre registrou como Gomu Gomu no Mi, era na verdade a Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta do deus do sol, o guerreiro da libertação. Uma fruta que o próprio governo mundial caçava há 800 anos e que parecia ter vontade própria, escapando sempre que eles se aproximavam. Ela escolheu Luffy. Gear 50 desperta. Luffy ressurge branco, com cabelo branco, emanando uma aura que lembra sol e liberdade. Ele ri enquanto luta, transforma o ambiente em borracha, salta com o próprio relâmpago, pula corda com o corpo de Kaido, que é um dragão colossal. Enfia as mãos pelos olhos de Kaido quando engolido, transforma Kaido no balão, e no clímax se cria uma mão gigante do tamanho do próprio Onigashima, e manda Kaido para o fundo das profundezas de lava de Wano com um soco que estremece o mundo inteiro. Kaido cai, Wano é livre. Na Ilha do Futuro, lar do genial cientista Vegapunk, os Chapéus de Palha entram em contato com verdades que abalam a ordem mundial. Vegapunk descobriu que o nível do mar está subindo, não por fenômeno natural, mas por consequências das guerras do século perdido, onde as armas ancestrais foram usadas e elevaram o oceano em 200 metros. Os nobres mundiais vivem no topo da Red Line justamente porque sabem que o mundo está afundando. Vegapunk transmite uma mensagem global antes de ser morto, escondida dentro do gigante de ferro Emi, um robô do século perdido. Ele revela que Joy Boy existiu, liderou um reino avançado, combateu os 20 reinos que formariam o governo mundial e perdeu. Sua fruta era a Hito Hito no Mi modelo Nika, apagada dos registros históricos pelo governo. E as armas ancestrais ainda existem. Os Gorosei, os 5 anciões, que governam o mundo junto com o misterioso Imu, revelam suas verdadeiras formas demoníacas para atacar o Chapéu de Palha. São seres com poderes de regeneração sobre-humana. O próprio Emif, em seu último ato, libera o Haki do rei de Joy Boy, adormecido há 800 anos, explodindo tudo ao redor e forçando os Gorosei a recuarem. Em Elbaf, reino lendário dos gigantes, a história atinge sua profundidade máxima. O passado do rei Harold é revelado, um guerreiro que se transformou em pacifista ao aprender com uma gigante chamada Ida que a força não era sinônimo de superioridade. Loki, o filho de Harold com os olhos demoníacos, foi rejeitado pela mãe desde o nascimento e cresceu isolado, odiado como maldição. Mas a verdade é que Loki matou o próprio pai a pedido dele. Quando Harold foi corrompido pelos Cavaleiros de Deus e se transformou num monstro, assumiu toda a culpa para preservar a paz que o pai construiu. Os Cavaleiros Sagrados, agentes do próprio Imu-sama, invadem Elbaf para sequestrar crianças e subjugar os gigantes. Imu manifesta diretamente o seu poder ao possuir o corpo de Gunko, transformando-a numa entidade demoníaca com grimório arcano capaz de usar o Dome Reverse, transformar guerreiros em demônios contra sua vontade, infectando Dory e Brog e os gigantes da ilha. Zoro resolve isso com elegância brutal, descobrindo que decapitar os gigantes demoníacos reverte a transformação. Ele e os aliados vão sistematicamente matar cada gigante para libertá-los. Sanji derrota Killingan, Luffy no Gear 50 e Loki na forma de dragão Nidhogg enfrentam Imu juntos, com Luffy disparando o Daltor Rifle, um soco eletrificado que destrói Summers, e Loki pisando sobre os restos. O passado de Rox Dizzyback é revelado. Ele era descendente de Davy Jones. Seu nome verdadeiro era Davy D. Zebek e foi a God Valley. Envolveu Roger, Garp, Barba Branca, Kaido, Big Mom, Dragon, Kuma e Ivankov, e o próprio Imu possuindo Saturne para combatê-los.
Rox foi transformado no Dome Reverse pelo próprio Imu, e seus últimos momentos foram de resistência, sua voz implorando para ser morto enquanto lutava contra a possessão. Garp e Roger se uniram para derrotá-lo com a concentração máxima do Haki do Rei, o único poder que causa dano permanente a seres daquela magnitude. O segredo mais bombástico é revelado que Rox Dizzyback é o pai de Barba Negra, Marshal de Teach. O herdeiro do caos está em movimento. O mundo de One Piece está em colapso acelerado. Sama destruiu Luluzia com a Mother Flame. O governo mundial eliminou Saturne por falhar em capturar Luffy. A mensagem de Vegapunk foi transmitida para o mundo inteiro. E agora todos sabem que o oceano está subindo. Dragon e o exército revolucionário concluíram que os nobres mundiais ocupam o topo da Red Line porque sabem que o mundo está afundando e pretendem ser os únicos sobreviventes. A guerra por territórios habitáveis será inevitável. Barba Negra está em movimento, com 2 poderes de Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi, que anula todos os poderes, e a Gura Gura no Mi de Barba Branca, e membros do nível 6 de Impel Down. Ele possui Charlotte Pudding, capaz de ler poneglyphs. A corrida pelo One Piece está na fase final. Shanks perguntou a Ben Beckman se era o momento de encontrar Luffy, e a resposta não foi nada, mas o reencontro entre o Capitão do Chapéu de Palha e o homem que lhe deu o chapéu está chegando. E Luffy, o Guerreiro da Libertação, Joy Boy reencarnado, o Rei dos Piratas em formação, está a caminho de Laugh Tale, com sua tripulação completa, o Toussaint Sunny e um sorriso que nunca se apaga. O grande momento está chegando. E esse foi o resumo completo de One Piece. Toda a história, todo o começo do anime, toda a jornada do Luffy para se tornar um Yonkou tão poderoso e até os momentos atuais do mangá, o mais atualizado até o momento da gravação deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like, um comentário, comenta Luffy, comenta One Piece, Zoro. Qualquer comentário ajuda muito. Inclusive na tela está passando mais 2 vídeos completos, 2 resumos especiais. Clica e assiste e eu te espero no próximo resumo.